Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula do Fator na sua casa. E hoje eu, professor Jorge Rocha, trabalharei com vocês hidrocarbonetos. Vamos lá? Iniciando então a nossa aula 1 sobre hidrocarbonetos, é importante começarmos com a definição. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Nós temos hidrocarbonetos de cadeia aberta e hidrocarbonetos de cadeia fechada. Os hidrocarbonetos de cadeia aberta se dividem em 4 grupos. Os alcanos, que são aqueles formados apenas por ligações simples entre carbonos, apenas ligações simples entre carbonos. Nós temos os alcenos, que são aqueles que apresentam uma ligação dupla entre carbonos. Nós temos os alcinos, que são aqueles que apresentam uma ligação tripla entre carbonos. E nós temos os alcadienos, que são aqueles que possuem duas ligações duplas entre carbonos. Para cada um desses hidrocarbonetos, nós temos fórmulas moleculares que são padronizadas. Então, todos os alcanos eles vão ter fórmula molecular CnH2n mais 2. O que significa isso? O número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbono mais 2 unidades. Então, por exemplo, se eu tiver um composto que tenha 8 átomos de carbono, a quantidade de hidrogênios dele vai ser o dobro de 8, 16, mais 2, que dá 18. Então, pela fórmula molecular, eu identifico rapidamente que se trata de um alcano. Já os alcenos, eles possuem fórmula molecular CnH2n, e os alcinos e os alcadienos apresentam fórmula molecular CnH2n-2. Outro ponto importante de abordarmos é a nomenclatura dos compostos, ou seja, como é dado o nome dos hidrocarbonetos. Esse nome ele vai ser baseado em 3 partes. Um prefixo, que indica o número de carbonos que aquele composto tem. O infixo, que vai indicar se ele é um alcano, um alceno, um alcino ou um alcadieno. Então, a parte central do nome, se tiver an, alcano, en, alceno, in, alcino e dien, de alcadieno. E o sufixo, que indica a função orgânica. Como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, todos eles vão ter o sufixo O. Como dito anteriormente, o prefixo vai indicar para a gente o número de carbonos presentes na molécula. Então, coloquei aqui uma pequena tabela indicando alguns desses prefixos para orientarmos o nosso estudo. Então, se a molécula tiver apenas um carbono, prefixo MET, MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos PROP, 4 carbonos, prefixo BUT. A partir de 5 carbonos, o prefixo ele segue a mesma nomenclatura do esporte. Então, 5, pente. Lembra lá? Um time que ganha 5 campeonatos, ele é pentacampeão. 6 carbonos, prefixo ex, fazendo também uma relação com o esporte. 6 campeonatos, hexacampeão. 7 hept, 8 oct e assim por diante. Então, agora vamos pegar exemplos para praticarmos a nomenclatura desses hidrocarbonetos. Então, temos aqui 5 exemplos e vamos dar o nome de cada um desses compostos. No primeiro exemplo, observem que nós temos 3 átomos de carbono. Então, o prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Reparem que não temos ali ligação dupla nem tripla, então se trata de um alcano. Por isso, o infixo que nós vamos usar é o an. E como nós estamos tratando de hidrocarbonetos, o sufixo O. Então, esse é o propano. Já no composto de baixo, nós observamos a presença da ligação dupla. Então, nós temos aqui um alceno. E aí nós temos que lembrar de mudar ali o infixo.
Mas vamos organizando o nome parte por parte. Nós temos nessa molécula 4 carbonos. Então, com 4 carbonos, prefixo but, como vimos anteriormente. Então, prefixo but. Como nós temos aqui um alceno, nós vamos ter que indicar que é um alceno, colocando o infixo em. Porém, nós temos que indicar também aonde está a ligação dupla. A ligação dupla ela está entre o primeiro e o segundo carbono, mas ela poderia estar aqui no meio, ela poderia estar entre o segundo e o terceiro carbonos, certo? Então, nós temos que indicar a posição da ligação dupla. E aí uma ideia para que a gente possa fazer essa indicação é numerar os carbonos da cadeia. Então, nós temos aqui a ligação dupla mais próxima do carbono da esquerda. Então, eu vou dizer que esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3 e esse é o carbono 4. Então, a dupla ligação ela começa a partir do carbono 1. Então, o nome fica but 1 em, indicando que a ligação dupla começa no primeiro carbono. Não esqueçam, a gente começa a numerar a cadeia carbônica, a sequência de carbonos, da ponta mais próxima da ligação dupla. E a terminação não muda, continua sendo O, porque esse composto também é um hidrocarboneto. Terceiro exemplo, nós temos um outro alceno. Observem também a presença da ligação dupla aqui. Observem que essa dupla está mais próxima da ponta esquerda. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o 4 e esse é o carbono 5. Então, como é que fica o nome desse alceno? Agora nós temos 5 átomos de carbono, então prefixo pente. A ligação dupla, ela começa agora no segundo carbono, então tem que indicar aqui 2 em. E a terminação, o sufixo, que é o O, por se tratar de um hidrocarboneto. Então, pente 2-eno. Nosso quarto exemplo agora é um alcino. Observem que nós temos aqui uma ligação tripla. E observem também que essa ligação tripla ela está mais próxima da ponta direita da molécula. Então, o nosso carbono 1 passa a ser o carbono da direita, da ponta direita. O carbono 2 é o outro carbono da ligação tripla. Carbono 3 próximo e o último carbono 4, que é o carbono mais à esquerda. Observem que nós temos então na nossa molécula 4 carbonos, então o prefixo é o prefixo but. Agora, o infixo tem que indicar que nós estamos trabalhando com um alcino. Então, aqui nós vamos colocar um in. 1 para indicar que a ligação tripla começa no primeiro carbono, ela poderia começar no segundo, né? Mas ela começa no primeiro, então tem que indicar aqui um in. E a terminação, como nós já estamos acostumados, é O, porque também é um hidrocarboneto. E para finalizarmos, nós temos aqui um alcadieno, um composto que apresenta duas ligações duplas. Nós podemos observar também que essas ligações duplas estão mais próximas da ponta esquerda da molécula. Então, esse é o carbono 1, esse é o segundo carbono, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Novamente, uma molécula com 5 átomos de carbono, então prefixo pente. Agora nós vamos colocar as duas ligações duplas. Depois a gente vai fazer um ajuste aqui no nome que eu vou explicar para vocês. Então, agora nós teremos que colocar a posição, nós vamos colocar a posição das ligações duplas. Uma ligação começa no carbono 1, outra começa no carbono 3. Então, nós temos aqui 1,3 de em e a terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Bem, tem um ajuste que nós devemos fazer sempre que nós estivermos trabalhando com alcadienos. Nós não podemos deixar simplesmente o pente, né, o prefixo, terminando aqui com uma vogal, e emendar com um número. Sempre que nós estivermos trabalhando com alcadienos, nós vamos ter que colocar uma letra
após o prefixo. No caso dos hidrocarbonetos, né, no caso do alcadieno, essa letra é a letra A. Então, o nome não fica pente 1,3-dieno, fica penta 1,3-dieno. Isso nós vamos usar, no caso dos hidrocarbonetos, apenas para os alcadienos, tá? Em outras funções orgânicas, saindo de hidrocarbonetos, nós podemos ter também essa regra aparecendo no momento oportuno, nós comentamos sobre ela, ok? Então, dentro dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, o único que nós vamos utilizar essa letra complementando o prefixo é nos alcadienos. Então, com esses exemplos, nós finalizamos a nossa aula por hoje e, em breve, não deixem de assistir a continuação, que é a aula de hidrocarbonetos 2. Valeu, galera, um abraço, até a próxima!